Oi, hoje nós vamos aprender a usar uma palavrinha que tem 4 variações, que são os porquês. Dependendo da situação, eu uso um tipo de porquê. Vamos ver juntos? Essa primeira forma do porquê que nós vamos ver é quando escrevemos separados e sem o acento circunflexo. Nesse caso, é a junção da preposição por mais o pronome interrogativo que. Então, ele pode ser utilizado nas frases interrogativas, que nós sabemos que são as frases que são as perguntas. Podem ser diretas e indiretas. No primeiro exemplo, por que você não foi à escola ontem? É uma frase interrogativa direta. No segundo, eu quero saber por que você foi embora sem me avisar. É uma frase interrogativa indireta. O porquê também pode ser junção de por, mas o pronome relativo que. Nesse caso, ele pode ser substituído pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Os caminhos por que passamos estavam alagados. Eu posso substituir assim, ó. Os caminhos pelos quais passamos estavam alagados. Neste caso, porque separado e com acento circunflexo, essa expressão vai aparecer em final de frase ou sozinha. Nós precisamos lembrar que essa forma conserva o sentido de por qual motivo ou por qual razão. Observem os exemplos. Viajar de ônibus, por quê? As passagens aéreas são mais baratas. Então percebam, se eu trocar, se dá o sentido que eu quero. Viajar de ônibus, por qual motivo? Por qual razão? Porque as passagens aéreas são mais baratas. Vocês não terminaram a lição de casa? Por quê? Vocês não terminaram a lição de casa? Deu o sentido de por qual motivo ou por qual razão que vocês não terminaram a lição de casa. Então, esse porquê nós escrevemos separados e com acento circunflexo. O porquê junto e sem acento, quando eu utilizo ele. Então, eu já aprendi que o porquê junto e sem acento eu utilizo no início das respostas, mas ele é também uma conjunção causal explicativa e ele pode equivaler a conjunções como pois, uma vez que. Observem esses 2 exemplos que eu coloquei. Ó. Ela estava cansada porque havia trabalhado muito naquele dia. Então, vejam, se equivale a pois ou uma vez que. Ela estava cansada, pois havia trabalhado muito naquele dia. Ela estava cansada, uma vez que havia trabalhado muito naquele dia. Dá certinho os 2 jeitos. E o outro exemplo, não vamos mais viajar porque nossas férias foram adiadas. Não vamos mais viajar, pois nossas férias foram adiadas. Ou então não vamos viajar uma vez que nossas férias foram adiadas. Agora nós vamos aprender quando utilizar o porquê junto e com acento circunflexo, tá? O significado desse porquê na frase tem que ser o mesmo de motivo ou razão. E, nesse caso, ele é um substantivo e ele vai vir acompanhado do artigo o. Olha o exemplo. Os irmãos não entenderam o porquê do castigo. Então veja, o porquê do castigo, o motivo do castigo ou a razão do castigo. Desconhecemos o porquê da desistência do candidato. Mesma coisa. Desconhecemos o motivo da desistência ou a razão da desistência do candidato. E perceberam que nos 2 casos está antecedendo o artigo o. Agora vamos ver tudo que nós estudamos de uma forma mais resumida, observando essa história em quadrinhos do Armandinho. Ele está conversando com o pai. Então ele pergunta para o pai: por que é separado? O pai responde: porque não é junto. Mas por quê? Ele pergunta. E o pai responde: o porquê eu não sei. Observem que o primeiro porquê é separado que ele pergunta é separado porque está no início de uma pergunta. Quando o pai responde por que não é junto, esse porquê é junto porque está no início de uma resposta.
Aí ele pergunta, mas por quê? Porque separado com acento é usado no final das frases interrogativas. E o pai responde, o porquê eu não sei, porque junto com acento é sinônimo de motivo ou razão e é acompanhado do artigo o.